criado em 2014 a chamada Lei de Cotas, né? As cotas para negros e negras para concursos públicos. Foi criada a Lei de Cotas, 20%, destinada exclusivamente para pessoas negras. E aí muita gente questiona, claro, os não negros, né? Os brancos, não é bem assim. E aí tem argumentos, olha, tá errado, porque aí fala que é igualdade, mas não é. Porque aí fica desigual, por que dá mais oportunidade para eles, né? Tá, não sei o quê. Mas na verdade, seria igual se historicamente tivesse igualdade, mas não teve, gente. Assim, numa boa, não houve historicamente igualdade em nada. Né? A população negra, a população quilombola, as mulheres, historicamente tiveram as suas condições desiguais desde sempre. Muito pelo contrário, seus direitos foram retirados, nunca nem tiveram direitos desde sempre. É a mesma coisa de falar assim, ó, como eu ouvi. Mas tem o dia, a consciência negra, deveria também ter a consciência branca, porque, enfim, aí foram argumentar um monte de abobrinha. Pessoal, para ter consciência branca, nós tínhamos que voltar na história desde a origem. Nós tínhamos então que voltar e mudar a história. Fazer com que todos os europeus todos fossem negros e negras, né? Que eles então dominassem os países ainda não descobertos, né? Invadissem esses países, colonizassem esses países e escravizassem toda a população branca. E de lá para cá, todos os brancos e brancas, apenas brancos e brancas, viessem e fossem escravos. E não tivessem seus direitos até hoje. E até hoje, só os negros e negras fossem hegemonicamente os dominadores da sociedade. Aí, a gente invertendo os papéis, nós entenderíamos o que foi a história e nós conseguiríamos ter uma visão do porquê que hoje foi criada em 2014 a Lei 12.990 de 2014, que fala de 20% das vagas para pessoas negras. Nós entenderíamos melhor. E não abriríamos a boca para falar uma aberração dessa. Consciência branca, uma aberração. Né? Então, aí nós entenderíamos um pouco por que da consciência negra. E mais, diria mais, ainda é muito pouco. É muito pouco. Teríamos que fazer muito mais. Então, certa vez, o presidente Lula até comentou isso. Ele falou que nós estamos apenas fazendo uma correção de uma dívida histórica nossa. Uma correção, uma pequena correção. E a dívida ainda é muito grande. E aí, alguns queriam questionar a constitucionalidade da lei. Né? E aí eu quero dizer o seguinte, existem 3 fundamentos que permitem, que deixam claro que essa lei, que é a Lei 12.990 de 2014, ela é sim constitucional. Primeiro fundamento, eu anotei aqui, anotei as 3, eu vou ler para vocês. O primeiro, a desequiparação, vamos lá. O primeiro fundamento é o fundamento seguinte, ela está em consonância com o princípio da isonomia. Segundo, não há violação aos princípios do concurso público em nada. E terceiro, ela observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. Portanto, não há nenhum problema com a lei. Tá? A lei ela vem apenas fazer uma pequena correção, como disse à época, né? O presidente, não agora, não nesse mandato, mas em outros momentos, o presidente Lula fez essa declaração de forma correta. Tá bom? Vou tomar mais um café e vamos entrar em diversidade cultural. Diversidade cultural, pessoal, é a variedade de culturas existentes, né? Que expressa aí, então, as suas muitas línguas, a sua arte, a sua cultura, as suas expressões, conhecimento e habilidades das comunidades, dos grupos de indivíduos, não só pequenos grupos de um país, mas também de vários países, e essa variedade nós chamamos, então, de culturas e as suas diversidades. Cada cultura, então, ela oferece uma perspectiva única sobre o mundo, influenciando diretamente a maneira como seus membros veem a si mesmo, aos outros, ao ambiente e também ao seu redor. E isso vai englobar tudo que eu já falei, né? A língua, a maneira como se comportar, como agir, seus valores sociais, seus valores econômicos, seus sistemas de estilo de vida, enfim. Envolve e engloba tudo. Essa diversidade cultural,
ela é reforçada inclusive pelas mídias, né? Pelas mídias sociais, tecnológicas, que tem um papel importante na disseminação das expressões culturais. Eu trouxe aqui para vocês que uma instituição mundial que é muito importante nessa disseminação, nessa valorização cultural, é a Unesco, né? De modo internacional, a Unesco ela tem esse papel fundamental na questão da diversidade cultural. Pessoal, para se garantir a diversidade e a inclusão na sociedade, nós temos desafios. São os desafios sociopolíticos na inclusão de grupos que estão na vulnerabilidade social. São os chamados vulnerabilizados. Esses grupos são as crianças e adolescentes, mulheres, população quilombolas, são alguns dos exemplos de grupos que nós precisamos criar condições, políticas públicas para fazer com que esses grupos tenham garantidos direitos e condições pelos quais eles possam, sim, serem incluídos na sociedade. Serem vistos, digamos assim. Nós vamos começar então com as crianças e adolescentes. O artigo 227 diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Temos também, em nível internacional, alguns documentos de muita relevância. Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1959. Convenção sobre Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989, essa confirmada no Brasil pelo Decreto número 28, de 14 de setembro de 1990. E também, aí, no Brasil, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento primordial que rege aí também, paralelamente a tudo que foi colocado, os direitos aqui da criança e do adolescente. Vamos falar agora sobre o direito das mulheres. E aí é um tema que vem também sendo tratado todos os dias, em todos os lugares, e que vem sendo muito discutido. E aí é importante falar o seguinte: a sociedade é totalmente, diria eu, machista, patriarcal. E as mulheres sofrem várias formas de violência todos os dias. A sociedade ela é totalmente desigual, não permite condições igualitárias. Nós ainda hoje temos a clareza de que homens e mulheres ocupam mesmas funções, homens com salários muito mais altos do que as mulheres. Quando o homem está falando, ele nunca é interrompido na fala. Basta a mulher começar a falar, várias pessoas começam a interromper, não prestam nem atenção no que ela está dizendo. A verdade é que as mulheres, quando trabalham fora, elas ocupam as mesmas funções do que o homem no trabalho, mas quando os dois chegam em casa, o homem está cansado, vai descansar, tira a roupa, vai ver um jornal porque está cansado. A mulher ela não para, ela não tem o direito de descansar. Ela geralmente não, sempre tem os afazeres domésticos em casa para os filhos, filhas, para a casa se manter limpa e organizada e para o próprio companheiro, né? Então só depois de fazer tudo é que ela consegue tomar um banho e descansar, que é relativo, né? Porque daqui a algumas horas do domingo ela tem que acordar para uma nova rotina. Então as mulheres elas não têm uma jornada limitada de trabalho, ela o tempo todo está trabalhando. Mesmo as mulheres que são do lar, que não possuem um trabalho fora, ela é o tempo inteiro trabalhando. Então não existe 8 horas diárias, para a mulher é interminável.
tomar um cafezinho aqui. E essa mulher, ela é submissa, mesmo quando ela não quer, o tempo inteiro, a esse homem, a esse companheiro, à sociedade, e julgada o tempo todo. Ela é julgada pela roupa que veste, ela é julgada pelo que fala, seja por colegas, seja por amigas, seja pela igreja, seja pela própria família, enfim. E isso vem sendo modificado aos últimos anos, né? Digamos assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, a partir da luta feminista na sociedade, as mulheres vêm conquistado alguns direitos, as mulheres vêm ocupado mais espaços de poder, mais espaço de fala. Ainda é pouco, mas ainda assim tem avançado muito. A gente vem observando que existem alguns avanços significativos. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas relevantes, alguns fatos, alguns dados importantes e relevantes, que vai servir tanto para o nosso conhecimento, principalmente para o nosso conhecimento, para a aprendizagem, mas também para quem está estudando para concurso. Então, o direito das mulheres, ele começa lá no artigo 5º, quando diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Na letra da lei é muito lindo, na prática não é bem assim. Nós observamos que ao longo dos anos, como resultado de muita luta, de muito suor e sangue, as mulheres conquistaram e tivemos aí alguns documentos importantes. E aí eu vou falar algum deles. Declaração da ONU na eliminação da discriminação contra mulheres, de 7 de novembro de 1967. Convenção da ONU pela eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, de 18 de dezembro de 1979. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, de 9 de junho de 1994. E aqui no Brasil, a grande conquista é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então são alguns avanços importantes, né, num país onde a taxa de feminicídio cresce assustadoramente. A violência contra as mulheres é algo que também assusta, e uma coisa que chama muito a atenção são as várias violências que as nossas mulheres, elas sofrem. E são vários tipos de violência. Não se engane que a única violência é a violência física, porque é aquela latente, aquela visível, digamos assim. Não, são vários tipos de violência. Nós temos violência sexual, física, patrimonial, moral. São algumas que eu posso estar explicando aqui rapidamente. Então, não existe apenas aquela violência que você consegue visualizar, tem a psicológica, né? Mas as violências, as mulheres sofrem todos os dias e todos os tempos. E aí, quando essa mulher ela não se abre, não fala, porque ela já está numa situação de violência, já de psicológica, inclusive, ou de várias violências, e ela não consegue pedir socorro. Ou quando pede socorro, ela é sufocada. Porque a mulher que é a vítima, muitas vezes é colocada numa outra situação. O agressor se torna vítima, consegue reverter a situação. Isso é muito, infelizmente, comum. E acontece com muita frequência. É muito raro, aliás, raro não. Infelizmente é muito comum você ouvir comentários assim: nossa, aquela roupa daquela moça ali, sainha apertada, decotada, olha a roupa dela, depois é estuprada, não sabe por quê. Como assim? O estupro, que é um crime hediondo, terrível, a vítima é a culpada por ser estuprada? Como assim? Deixar claro, a mulher se veste como ela quiser. Isso é
é dela. Nenhuma mulher veste uma roupa porque ela quer ser estuprada. Isso não existe. Veja a mente, o comentário do estuprador, do agressor. E aí ele quer ainda se justificar. Entende? Eu matei mesmo ela, minha ex-mulher, porque ela não queria mais nada comigo. Ela parou de ter relações comigo, ela estava estranha, eu suspeito que ela tinha outro. E se tivesse outro? Né? Lavei a minha honra. Como assim? Quer dizer, a mulher que já não queria, mas não gostava mais, de repente já não tinha, não tem mais o convívio, talvez até ela já era vítima de outras violências do seu companheiro, quer dar um término, ela é o que? Ela é posse da pessoa? Ela não pode ter a liberdade de querer terminar? Aí ela, porque ela tem de repente já até terminou, já falou que não quer mais, aí a mente criminosa do assassino diz que vai cometer, mas é para lavar a honra. Ele se faz como coitado. E quer saber o pior? Tem pessoa que engole e aceita. E a mulher, que é a vítima, se torna, vira o jogo. É um absurdo.